Olá, TJ Entrevista hoje vai bater um papo com Maria Esther Coelho Passos, mas que muita gente já conhece bem como Teca Passos. A gente vai conversar hoje com essa artista plástica que mora aqui em Alphaville há 13 anos. Tudo bem, Teca? Tudo bem, você é da Algisa. Tudo certinho, tudo em ordem. Você não nasceu em São Paulo, né? Você nasceu em Santo André. Eu nasci em Santo André. E veio para Alphaville há 13 anos. 13 anos. Por quê? Na verdade, assim, meu marido trabalhava aqui em Alphaville e fazia esse caminho Santo André até aqui, que é um caminho muito longo. Aí nós resolvemos mudar para facilitar a vida. Conheci Alphaville, achei que tinha uma qualidade de vida muito boa, né? E nessa época eu já tinha loja em Santo André. Um ateliê? Um ateliê. E aí eu resolvi montar aqui no centro comercial. Comecei a procurar um espaço e eu, de lá, acabei mudando também a loja. Não só vim com a família, mas vim com o trabalho também. Você é casada, né? Sou casada. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. E eles também são artistas? Não? Não, ninguém. Um é jornalista, o outro economista, né? E essa parte de arte, acho que na minha família nunca teve ninguém. É mesmo? Conta então um pouco pra gente, quando você se descobriu artista plástica? Muito pequena, desde criança? Assim, eu sempre gostei da pintura, do desenho. Em algumas épocas da vida, desenvolvi alguns trabalhos relacionados a desenho. Fiz, assim, cursos, desenho de arquitetura, tal. E aí, com o tempo, teve uma época que eu tive um buffet infantil, desenvolvi muito esse trabalho no buffet, porque desenhava, criava temas de festas. E quando eu encerrei o trabalho do buffet, passei a pintar os quadros, né? Até então, eu nunca tinha pintado nada em tela. Bom, você é considerada uma especialista em pintura abstrata, figurativa, esculturas. Com qual dessas você se identifica mais? Com certeza com o abstrato, tá? Hoje, 90% do meu trabalho é voltado à abstração. Eu dou aula, pinto a linha mais figurativa, mas eu direciono mesmo para o trabalho abstrato. O que significa para você, muitas vezes, deixar de lado o pincel e utilizar suas próprias mãos quando você está confeccionando uma arte? Na verdade, assim, o trabalho vem de dentro. Eu coloco a tela, né? Imagino mais ou menos as cores que eu vou trabalhar e separo essas tintas e dali começo a criar. A maioria, raramente eu faço um projeto, tá? Daquela tela. Eu coloco a tela e dali eu parto para a pintura e o quadro acontece. Você tem alguma técnica para se inspirar? Por exemplo, você precisa colocar uma música para ouvir, você precisa tomar um vinho ou fazer alguma coisa. Como é esse processo? É um silêncio que é seu companheiro? É uma música específica? Na verdade, não. Muitas vezes as pessoas entram aqui, conversam comigo, eu estou pintando, continuo pintando, não paro. Eu já tenho assim direcionado, a partir do momento que eu coloco a tela, eu já imagino o que pintar. Então, eu posso continuar e a tela acaba saindo, eu acabo criando aquilo que eu já tenho, que eu já tinha imaginado, entendeu? Quando que você começou a atuar com decoração? Como foi essa transição? Essa linha decorativa a minha proposta foi desde o início da primeira loja. Eu imaginava assim quadros decorativos mesmo, tá? Algumas pessoas até diziam assim, isso aí você está fazendo uma coisa mais comercial, não é arte. Durante esses anos isso foi até muito discutido, né, entre alguns artistas amigos, né, porque eles diziam,
Como não? Como não é arte, né? Porque não é uma coisa, não é uma produção. O que eu faço, assim, cada quadro é único, entendeu? Então, isso eu vou criando e às vezes, no caso da decoração, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa chega, me fala, olha, eu preciso para um tal espaço na casa, então, porque o quadro, eu acredito assim, ele não tem que estar combinando com cor de parede, móvel, nada disso. Ele tem que estar em equilíbrio com aquele espaço que você tem de decoração. O importante é a pessoa gostar do quadro, tá? De repente, eu trabalho até com alguns decoradores que eles dizem para a pessoa, você não quer levar esse quadro porque puxa mais para... né? O quadro tem que estar em harmonia com a decoração, tá? Mas, no fundo, a pessoa que compra o quadro tem que gostar dele. Eu já tive casos assim, que às vezes a pessoa leva o quadro porque acha que vai combinar mais com a cor do tapete, a cor do móvel, e depois chega aqui e fala assim, eu acho que eu quero trocar o quadro, porque eu fiquei imaginando aquele quadro, que chegou aqui, bateu o olho, gostou do quadro, e ficou imaginando que o outro ia combinar mais com a cor do tapete. E depois, até a própria pessoa chega a essa conclusão, entendeu? Fala, não, o que eu queria era aquele quadro. Né? E já tem pessoas que já direcionam, não, eu quero um quadro assim, né? Numa linha mais colorida. E muitas vezes eu tenho, os quadros são quadros que eu já tenho aqui prontos e as pessoas vêm e escolhem, mas outros pegam, querem outra medida, esse mesmo quadro olham um quadro que é em uma outra cor, eu posso fazer isso. Né? Às vezes escolhe no site, fala, olha, dá para fazer esse quadro aqui, uma coisa... Logicamente, cada quadro é um quadro, mas eu tento chegar próximo ao que a pessoa está procurando. Além de pintar, você também desenvolve um trabalho com escultura, né, Teca? Desenho algumas esculturas, né? Hoje aqui na loja eu não tenho muito espaço para fazer esse tipo de trabalho, eu teria que ter um espaço maior, então eu acabo direcionando mais para a tela mesmo. Mas assim, às vezes vem aquela ideia de montar uma peça tal, e eu acabo montando sim, e já fiz vários trabalhos em escultura, tá? Você tem ídolos na pintura? Eu adoro os trabalhos de Monet, tá? O impressionismo é uma coisa assim que sempre me encantou, não é de hoje, tá? E onde você busca inspiração para compor suas obras? Isso vem de dentro. Você entendeu? Eu coloco a tela ali e aí é assim, eu procuro sempre passar o que eu estou expressar na tela o que eu estou sentindo. Então a coisa acaba acontecendo de dentro mesmo. Teca, você tem em Alphaville, como a gente já falou, um local que é o seu ateliê, que fica no centro comercial, que é Supriarte, né? E você recebe também alunos. E eu ouvi dizer que você tem alunos de várias idades, né? A faixa etária, assim, é extensa, de 5 a 80 anos, é isso? Eu tenho alunos de 5 a 86 anos, tá? Tenho muitos alunos que vêm de fora do Brasil, que procuram, eles valorizam muito a arte. Eu tenho alunos do Chile, Equador, Estados Unidos, Inglaterra. Hoje, né, já tive de vários lugares. Alguns alunos procuram a pintura como arte, e outros procuram como uma terapia, tá? Eu acho assim, o que procura como arte tem que começar, iniciar mesmo pela aquela coisa figurativa, pelo óleo, né? Aprender a luz e sombra, um pouco do desenho, da perspectiva, profundidade. E depois, com o tempo, consegue criar as telas, que existe um diferencial. Essa parte é feita na tinta óleo, tá? Figurativa.
E quando eu passo para o abstrato, 90% do que trabalho é tinta acrílica. O trabalho começa, quando termina, está praticamente seco. Um trabalho abstrato, ele tem que ser uma coisa... o equilíbrio das cores é extremamente importante. Então, eu vou direcionando e a pessoa vai trabalhando as cores. Então, às vezes, a pessoa nunca pintou nada e, de repente, cria um abstrato. Vai de cada um. No caso das crianças, as crianças têm uma expressão assim super livre. É muito prazeroso trabalhar com eles, porque eles realmente colocam para fora o que eles sentem. Você, até pelas cores, você percebe os dias que eles estão bem, que fazem aquelas coisas mais tranquilas, ou aquele dia que aquela tela vai ficando toda escura, preta quase, né? Porque a criança não está legal. E aí, de repente, começa a pintar e aí ela vai se soltando, chegou aqui mal e... Sai daqui bem. Sai daqui super bem, Então, entendeu? independente se a criança quer aprender a pintar, porque ela realmente tem interesse por isso, ela acaba sendo uma terapia de uma forma ou de outra. De uma terapia. Pois é. Bom, a gente está aqui conversando com Teca Passos, artista plástica. Esse é o TJ Entrevista. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais.